Olá, tudo bem com você que me assiste? Aqui quem fala é Alisson Marques e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da diferença da vida na Alemanha, em Berlim, e a vida aqui no Brasil. Então, eu voltei para o Brasil agora no final de 2025, então estou aqui desde. Né, eu saí de lá em dezembro mesmo, no dia 31, e cheguei aqui no dia 1º de janeiro desse ano, 2026. E eu morava lá, e lá eu tinha um apartamento alugado, que eu alugava, no lugar onde eu morava, e era num bairro, assim, vamos dizer, com uma boa conexão com metrô, trem, ônibus, o transporte coletivo era muito bom, assim, tinha 2 estações de metrô a 10 minutos caminhando da minha casa, em frente da minha casa tinha uma estação de esses trem de rua, né? Metrô de rua, como se chama? Que lá chama tram, né? Que aqui no Brasil seria veículo leve sobre trilhos, VLT. Então tinha bem em frente da minha casa, era só atravessar a rua, eu já estava nessa estaçãozinha, nesse ponto onde o VLT passava, vamos dizer assim. E aqui no Brasil eu vejo assim a diferença é que aqui em Londrina, morando aqui em Londrina, eu vejo a necessidade de ter carro. Então você não consegue se deslocar na cidade se você não tem um carro. Então aqui eu vejo assim, andei de ônibus aqui bastante antes de eu comprar, depois eu comprei o carro porque eu passei no concurso público que era numa cidade vizinha e eu ia ter que me deslocar todos os dias. Então eu comprei esse carro, comprei um Celtinha baratinho, né, porque eu tinha um dinheiro guardado lá, então comprei esse carro aí para poder andar na cidade. Mas, gente, é tão assim bizarro, porque todo mundo pensa igual, né? Eu vou comprar um carro para facilitar o meu deslocamento na cidade. E aí o trânsito não flui. Então, de manhã é um congestionamento assim nas principais ruas da cidade, um congestionamento muito, muito grande, então você tem que se programar para sair antes de casa. Se está chovendo ainda, o trânsito aumenta ainda mais. Na parte da tarde, aquele fluxo de veículos assim absurdo. Então a cidade ela não investe em transporte público e aí o indivíduo tem que comprar um carro, ele se sente obrigado a comprar um carro. Eu tentei andar de transporte público aqui, mas gente, o transporte público demora, ele é extremamente caro, então se você desce num ponto, praticamente se você está gastando no dinheiro, você não consegue entrar de novo no ônibus sem gastar mais uma passagem. Então, você tem no máximo acho que 30 minutos para você trocar de ônibus e depois acabou. Se você precisar se deslocar para um outro local, é mais. Agora a passagem está R$ 6,25. Então, e não tem integração entre os transportes. Você não tem um ticket, um bilhete único que você pode andar o mês inteiro, por exemplo. Algo que você encontra, por exemplo, em Berlim, uma cidade como aquela. Tem um metrô muito bom, com integração, então você consegue pegar ônibus, metrô e tram com o mesmo bilhete, se você comprar um mensal, tem semanal também. Então você pode, com o mesmo bilhete, andar em todos os transportes da cidade, por uma taxa única. Agora eu acredito que tem um bilhete que é o Deutschland Ticket, que você anda na Alemanha inteira pagando 63 euros por mês. Já foi até menos, agora aumentou, está em 63 euros por mês. Enquanto que o salário agora está aproximadamente, o bruto, né, sem os descontos, está aproximadamente 2.500 euros por mês. Lá, não é, na verdade, não é pago, o salário não é contado por mês, né, ele é contado aproximadamente 13,50 por hora, mas normalmente as pessoas trabalham em período integral 40 horas, dá para tirar aí uns 2.500 por mês de salário, tá? Trabalhando em qualquer profissão, porque é o mínimo que tem que pagar oficial. Então, só que claro que o imposto também você vai ter descontado ali uns 28% do seu salário, né? Mas você tem o retorno em que bom transporte público, à noite você pode sair, não tem perigo, 3 horas da manhã. Claro que eu falo assim, eu sou homem, né? Então é diferente a situação de mulher, acredito, na cidade. Mas eu, como homem, assim, sinto muito seguro 3 horas da manhã em qualquer ponto da cidade. Enquanto que aqui eu não tenho coragem de sair a pé 3 horas da manhã. E nem tem ônibus também, né? Se você quiser pegar, tem que ser Uber. E mesmo assim, ninguém tem coragem de sair daqui de um bairro 3 horas da manhã e ir lá a pé para o centro, por exemplo. Coisa que em Berlim você pode se deslocar 3 horas da manhã por quilômetros
e você dificilmente vai ter algum problema de segurança. Então a diferença é essa, a cidade ela tem um transporte, a cidade foi planejada, é uma cidade também que tem um planejamento urbano bem eficiente, né, no sentido de ter o transporte bem conectado, mas também tem parques, né, então a cidade é pensada para você ter lazer, então sempre perto da sua casa tem um parque muito bacana e relativamente bem cuidado. Tem também muita atividade, muita coisa para você fazer. Lá tem uma coisa que eu não sei se tem em algum outro lugar do Brasil, que chama Urban Sport, que é um aplicativo que você baixa no seu celular, paga R$ 59 euros por mês e você tem acesso a todo tipo de atividade física, né? Então você consegue fazer escalada, yoga, piscina, acessar a piscina de um clube, por exemplo, de uma academia. Você consegue fazer aula de... que mais? Essas aulas de spinning, em diferentes lugares, sabe? Diferentes academias. Então, espalhada pela cidade inteira. Aula de circo, aula de pilates. Então, você consegue, com pouco dinheiro também, fazer muita atividade durante o seu dia. E pelo deslocamento também, como você consegue se deslocar com o ticket único, então você não tem problema. Você vai para o trabalho com a mesma passagem que você foi para o trabalho, você vai também para a sua aula de pilates lá, sem pagar nada mais por isso, enquanto que no Brasil você teria que pagar uma outra passagem para se deslocar para esse local de atividade física que você fosse fazer. Então, tem essas vantagens. E fora outras coisas, né? A cidade tem muito lugar para você dançar forró, tem todo dia se você quiser, coisa que uma cidade como Londrina não tem. Tem todo dia, tem assim, muitos restaurantes também na cidade, restaurantes. Quem gosta de balada, então, quem gosta de sair para dançar à noite, né, techno, esses bate-estaca, tem muita coisa para fazer, show também de artistas internacionais. Então, assim, você está numa cultura também, tem as dificuldades, né? Você está no Brasil, você está imerso no português, na sua cultura, na sua... onde você cresceu, você tem mais familiaridade. Agora, quando você vai para um país desse, é uma língua diferente, é um clima diferente, muito mais frio. 6 meses do ano, praticamente, você não vê o sol, porque o tempo é nublado, extremamente frio, e já isso realmente dá uma mexida com a mente, né? Quando você está num lugar onde você não vê o sol. Aqui a gente, no Brasil, tá uns dias aqui, já 3 dias chovendo, a gente já fica com saudade, né, de ver o céu azul, de ver o sol. E tá ficando um pouquinho frio agora por causa do inverno, tá entrando agora o frio, né? Então, a gente já fica, né, com um humor diferente, já tem menos vontade de fazer as coisas. Mas é difícil, realmente, você passar pelo inverno lá. Mas compensa em outras coisas, né? Então, eu acho que cada lugar tem seus prós e contras, mas eu vejo, assim, que por essa questão humana, né, da cidade ser... Da cidade em si, eu não digo as pessoas, tá? Porque muitas pessoas têm críticas aí, né? O pessoal de Berlim diz que é o pessoal muito mal educado, mal-humorado. Isso pode ser verdade em algumas situações. Mas também é uma cidade muito cosmopolita, né? Uma cidade que tem pessoas do mundo inteiro, tem comida do mundo inteiro, restaurante de todos os lugares do mundo, comida tailandesa, comida chinesa. Tem mercados, né? Mercados turcos, mercados chineses, onde você encontra alimentos diferentes, né? Que mais parecido com a nossa alimentação. E eu vejo também que o tanto que você gasta do seu salário com alimentação também é um valor que muito mais acessível também em relação ao Brasil. E a diferença entre diferenças entre quem, por exemplo, é um médico e uma pessoa que tem um trabalho simples lá, como garçom, por exemplo, é uma diferença muito pequena. Então, isso faz com que as pessoas acabem frequentando praticamente os mesmos lugares, apesar do dinheiro. Tem a possibilidade de frequentar praticamente os mesmos lugares. Então, isso dá uma sensação de mais igualdade, né? E diferente aqui do Brasil, que a desigualdade é gritante, a gente percebe, né, a pobreza em muitos lugares. Então, por isso que eu acho que
que tem que avaliar bem aí se vale a pena viver no Brasil. Eu estou avaliando isso, sabe? Se vale a pena continuar no Brasil, vale a pena prestar concurso público, porque embora você possa ganhar bem, esses benefícios que a cidade construiu e oferece, né, que já foi construído ao longo de muitos e muitos anos, você não vai ter no Brasil, né? Então essa questão do individualismo, de você ter que resolver tudo, tem que, por exemplo, você quer segurança, tem que pagar um condomínio fechado. Você quer lazer, tem que pagar um clube para você ir. Então, assim, tudo aqui que é um transporte bom, você tem que ter o seu carro. Não tem algo que seja para todos. Então, essas coisas, elas realmente pesam muito na balança da decisão em que cidade viver hoje em 2026. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo. Até mais.